Alegria estarmos comemorando os nossos 119 anos de organização. Amém? Amém? Tudo começou com um grupo de irmãos que saiu lá da Igreja Unida, com a charrete aos domingos, e começou a evangelizar essa região de Pinheiros, que era uma região de olarias, onde se fabricava tijolo, e era um bairro, um distrito. Em 1906, a igreja foi organizada, ou seja, 4 anos depois que começou o trabalho. E hoje nós estamos completando 119 anos. Eu escrevi aí no boletim uma história de fé. É uma história de fé. E sem fé é impossível o quê? E eu quero pregar hoje 4 sermões sobre a igreja. Se você ama Jesus, quem ama Jesus aqui? Você tem que amar a igreja. Esse negócio de eu amo a Jesus, mas não gosto de igreja, isso é coisa do capeta. Quem ama Jesus, ama a sua igreja. E quer o bem da igreja. Eu quero, nessa primeira mensagem, perguntar para Jesus, porque Jesus vai usar o nome igreja. O que Jesus tinha na cabeça quando ele usou esse vocábulo igreja? Vamos lá. Mateus capítulo 16. Versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também, vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra as portas do inferno. Então veja bem, Jesus está dizendo aqui: edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? É a presbiteriana? É a batista? Assembleia de Deus? Quando Jesus usa esse termo igreja aqui, ele está falando do povo dele, que da nossa confissão de fé diz: os eleitos de Deus em todas as épocas e em todos os lugares do mundo. Então a igreja, aos olhos de Jesus, é o seu povo, é o seu rebanho, é a sua vinha, é o seu rebanho. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, quando Jesus olha para a igreja, quando ele pensa sobre igreja que ele comprou com seu próprio sangue, ele está falando de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Mas Jesus vai usar aí no capítulo 18, veja lá, capítulo 18 de Mateus, versículo 17. Vamos ler juntos? Mateus 18, 17. O que diz aí? E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Jesus agora não está falando de igreja povo, está falando de igreja comunidade, congregações locais. E essas congregações têm confusão, porque irmão briga com outro, tem pecado de sexo, tem pecado de dinheiro, tem pecado de poder, tem todo tipo de pecado nessa igreja. Por isso que ele vai usar aqui justamente no conceito da disciplina. Veja aí,
Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá. Se não resolver, fala para a igreja. Que igreja é essa? A igreja é o quê? Local. Local. Então vou usar uma comparação aqui. Quando você olha para a lua ela tem 4 fases. Tem lua nova, lua cheia, crescente e minguante. Quando você olha para a lua na fase minguante, ela deixa de ser lua? Não. Não existe para Jesus igreja grande, igreja pequena, igreja rica, igreja pobre. Nós aqui somos a igreja visível, um pedacinho da igreja. Mas nós fazemos parte de um todo. Vocês estão entendendo ou não? Então não tem igreja melhor do que a outra, não tem crente melhor do que outro. A mesma fé que você tem é a mesma fé de Abraão, é a mesma fé de Paulo, é a mesma fé salvadora. O mesmo Espírito Santo que está em você, teve lá no Pentecoste, pairava sobre as faces das águas no dia da criação. Estão entendendo ou não? Então vamos acabar com essas besteiras de achar que nós somos melhor do que os outros. Quem é ovelha de Cristo, é ovelha de Cristo. Aquela igreja lá na roça, aquela pequena comunidade ali, ela é tão importante aos olhos de Deus do que as catedrais, as grandes igrejas. Porque ali estão os eleitos dele. Não existe superioridade, inferioridade quando se fala da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. Ele tem essa igreja em suas mãos. Ele caminha dentro dessa igreja. Ele é o cabeça da igreja. E o corpo não funciona sem cabeça. A igreja é um edifício. Ele é o alicerce. Mas essa obra não é obra de governo federal inacabada, não. Ele está edificando a sua igreja, construindo historicamente. E aos olhos de Deus, na eternidade, essa igreja já está pronta, já está salva. É uma igreja já gloriosa, triunfante. Então, quando você olhar para a igreja, não olha como o mundo vê a igreja. O mundo odeia a igreja, o mundo persegue a igreja, o mundo publica os pecados da igreja. Mas Cristo não. Eu queria que você fosse só aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vocês acham que a igreja de Coríntios era uma igreja fácil? Quem já estudou a história da igreja de Coríntios? Era complicado ou não essa igreja? Tinha confusão nessa igreja ou não tinha? É a igreja mais problemática do Novo Testamento. Eu não queria ser pastor dessa igreja nem se pagasse o dobro do salário. Mas veja no versículo 2, quando Paulo se dirige a essa igreja. Não sei se no seu aí, o A está craseado, mostrando que está escrevendo a igreja. Que igreja é essa? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que Paulo aqui fala da igreja de Deus. Essa igreja de Deus se localiza em Corinto. Ela é composta de pessoas que foram santificadas ou justificadas, mas que estão chamadas também para um processo de santificação. E essa igreja de Corinto faz parte da grande igreja de Deus
que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, em todos os cantos. Nós precisamos tomar cuidado, os nossos presbiterianos reformados, porque nós estamos achando que nós somos os melhores, os bambambãs. Temos a melhor herança protestante, temos o melhor sistema de governo, temos isso, temos aquilo. Cuidado, porque a soberba precede o quê? Quando você vai para as igrejas visíveis, essas igrejas fecham. É só pegar 7 igrejas do Apocalipse. Só tem ruína. Porque igreja não é espaço físico, não é tradição. Igreja é gente. Vamos só para pegar o conceito de Pedro, que era presbiteriano. Ele diz que eu, Pedro, presbítero, era pentecostal também, né? 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos ler bem forte, versos 9 e 10. Vamos juntos? 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Então nós somos o quê? Povo de Deus. Povo de Deus. E Deus não tem filho diferente, melhor do que o outro. Tem uns que dão mais trabalho para ele, mas são filhos. Mas vamos voltar lá para Mateus 16, que eu quero apresentar aqui 6 lições importantes sobre a igreja na mente de Cristo. Igreja, povo de Deus. Primeira característica, veja aí no versículo 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e não é sobre Pedro, mas é sobre esta pedra que sou eu. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos alguns detalhes muito importantes. Primeiro, ele usa a palavra igreja no singular. Ele não usa no plural. Então ele não está construindo várias igrejas. É uma igreja só. E quem é que está construindo essa igreja? Quem é o sujeito da ação aí? Eu edificarei. Então quem constrói a igreja, quem converte pessoas, quem regenera pessoas, é Jesus. Quem põe gente para dentro da igreja convertida é Jesus. Diz lá Atos 2, e o Senhor acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja lá, por favor, em João 10. Versículo 16. João 10, 16. O que ele diz aí? Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho. A mim me convém o quê? Conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e elas virão para fazer parte do
do rebanho, da igreja. Então, primeira característica dessa igreja de Jesus é que Jesus é quem constrói a igreja. Igrejas, denominações visíveis, instituições morrem, nasce, cresce e morre. Mas a igreja de Cristo não. Ele está edificando a igreja povo. Segunda característica, ele usa o pronome possessivo, minha. Jesus constrói a igreja dele e para ele. Então esse negócio do ministério do pastor Arival, ministério do pastor Hernandes, não tem isso? Agora o ministério tal, isso não existe. Na cabeça de Cristo, a igreja é dele. E se você achar que é sua, você é um estelionatário espiritual. 171. Ninguém é dono de igreja. Por que a igreja é dele? Atos 20, 28. Essa igreja é dele, porque ele a comprou com o seu próprio sangue. Diz aí: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E como é que essa igreja vai para o céu? Só entrarão no céu aqueles que foram lavados pelo sangue cujo nome está no livro da vida. Então, para entrar no céu, tem que estar de fato da igreja verdadeira, ser convertido. Jesus é quem constrói a igreja. Jesus é quem constrói a igreja dele e para ele. As ovelhas são de Jesus, ele morreu por elas. Ele tem a sua igreja em sua mão e ao mesmo tempo caminha no meio dela. Ele vive na igreja e a igreja não vive sem ele. Não existe corpo funcionando sem cabeça. A igreja está viva e marcha gloriosamente, triunfantemente, vitoriosamente. Jesus constrói sua igreja numa base sólida. A pedra sobre a qual Jesus constrói a sua igreja não é Pedro, mas é ele. Efésios 2:20 vai mostrar que a igreja é edificada solidamente. Presta atenção, a igreja cresce porque ela está fundamentada na pedra. E Jesus é não somente a pedra angular, a pedra fundamental, mas é a pedra também que vai concluir a igreja. Porque essa igreja está sendo o quê? Edificada, construída historicamente. Vamos ler juntos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? Então é a pedra angular, aí vem o fundamento dos apóstolos e profetas, que são os ensinos da palavra de Deus. Por isso que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Por isso que os apóstolos inspirados nos deram as escrituras sagradas, os profetas do Antigo Testamento. Então nós temos escrituras. Então, além de Cristo, a palavra, o ensino da Bíblia é quem vai edificando a igreja, vai construindo a igreja. Quarto lugar, Jesus constrói sua igreja e essa igreja é invencível, é indestrutível. Ele diz aí: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? As portas do inferno não prevalecerão. É que as forças do mal
não podem resistir o avanço da igreja, a edificação da igreja. O diabo persegue a igreja, mata crente. Mata um crente, Deus converte. E esse crente que é perseguido, é morto, entra para a igreja triunfante. Ninguém destrói a igreja. Pode derrubar templo, pode proibir de pegar o evangelho, mas a igreja continua funcionando nas catacumbas. Ninguém detém o crescimento da igreja. Nós vamos receber aqui quarta-feira, ninguém pode perder, viu? Nós vamos estar com uma comitiva da Coreia, 30 mulheres que vão de lá, e vem uma missionária norte-coreana. E ela vai dizer que a igreja está crescendo, apesar daquele baixinho, daquele tirano. A igreja cresce. A igreja cresce no Paquistão, a igreja cresce na China, porque quem está sentado no alto e sublime trono é Deus. Todas as autoridades estão debaixo da autoridade suprema de Jesus Cristo. É uma igreja invencível, imbatível. Mas por fim, veja, versículo 19. Vamos ler juntos? Mateus 16, 19. O que diz? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus. E o que desligares na terra? Preste atenção, porque tem nada a ver com chaveiro aqui. O que significa isso? Dar-te-ei. Deus, Jesus Cristo, o dono da igreja, Ele dá autoridade espiritual para a igreja pregar o evangelho. Quando a igreja prega o evangelho, o Espírito Santo converte as pessoas através da pregação do evangelho. E essas pessoas então são ligadas no céu e desligadas da terra. Estão entendendo? Ninguém tem o ministério que a igreja tem. Ninguém pode fazer a missão da igreja. A missão da igreja é única, intransferível. Jesus disse: toda autoridade me foi dada, portanto o quê? Ide fazer discípulos de todas as nações. E o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, irmãos, a mensagem que o mundo precisa ouvir, não é a mensagem que o mundo quer ouvir, mas que precisa, é a mensagem do evangelho. E só a igreja tem autoridade espiritual para pregar esse evangelho e para enfrentar as forças malignas. Só a igreja tem isso. Então, quando Cristo fala da igreja, Ele está pensando grande. Porque tem gente hoje que vive no fuxico gospel, só procurando pecado, defeito, não sei o quê. Vai achar mesmo, e tem. Veja lá em Efésios, por favor. Capítulo 5, desculpa. A partir do versículo 25, Efésios 5, 25, o que diz assim? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo o quê? Amou a igreja no passado e a si mesmo se entregou. Então Ele morreu por quem? Pela igreja. E Paulo não está falando aqui da igreja local, está falando da igreja povo dele. Versículo 26, para que a santificasse. Esse é um dos primeiros propósitos da morte de Cristo pela igreja. Aos santificados em Cristo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela... Então a palavra é
A água que vai purificando, que vai santificando a igreja, limpando a igreja. Com que propósito? Versículo 27, bem forte para mim. O que diz? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Louvado seja Deus. Porque tudo está piorando no mundo, só a igreja está melhorando. E aí eu queria que você ficasse de pé, para a gente ler Apocalipse. (21). A partir do versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora 21, 27, para fechar com chave de ouro. O que diz aí? Nela nunca jamais penetrará nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então nós estamos caminhando. Deus está melhorando a gente cada dia. Por fora está meio feio, está piorando, mas por dentro, ainda que o exterior se corrompa, o interior tudo se renova. E Deus vai apresentar a sua igreja santa e gloriosa. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que Jesus tem na cabeça. Vamos orar?